Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui em mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos sábados ocorre o estudo do Livro dos Espíritos e o tema que será trazido hoje é expiação e arrependimento, tendo como referência o Livro dos Espíritos, livro 4, questões 990 a 1002. Quem conversará conosco é o nosso querido Alberto, que também é tarefeiro do Centro Espírita. Mas antes eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A questão é a 182. O remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos iniciar essa prece, agradecendo pelo dia de hoje, pela oportunidade do encontro com os nossos amigos espirituais, com o nosso querido e amado Deus. Vamos agradecer também pelo nosso amigo Alberto, que Jesus o ilumine e venha sereno, trazendo palavras de amor e de esclarecimento que serão tão bem-vindas para as almas e corações tão sequiosos deste carinho. Muito grata, Senhor, pela oportunidade de ouvir suas palavras e sairmos deste encontro renovados e prontos para a mudança. Que assim seja. E agora vamos ouvir o Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Os biógrafos do filósofo e educador Jean-Jacques Rousseau contam que ele não conheceu a sua mãe, porque ela, devido a complicações no parto, veio a falecer dias após o seu nascimento. Com 10 anos de idade, ele foi abandonado pelo pai, ficando aos cuidados de um tio, e teve uma vida bastante difícil. Um dos seus escritos de maior sucesso, de estrondoso sucesso, foi o livro Emílio, ou Da Educação. Nesta obra, Rousseau cria um personagem fictício, o Emílio, e ele vai contando ao leitor qual era a forma com que ele educava o Emílio. O objetivo da obra era educar formando um homem livre. O objetivo da obra era mostrar o amor pelas crianças. Essa obra, até os dias de hoje, é uma referência para todos os educadores, sendo também uma lição de vida. Entretanto, este mesmo Rousseau, que teve 5 filhos, abandonou a todos em orfanato. E foi justamente por se sentir culpado desta falta de abandonar os filhos que ele escreveu o livro Emílio, contam os seus biógrafos. Rousseau teve
um arrependimento sincero pela falta cometida e buscou a reparação nesta encarnação. Ora, o autor de Emílio declara, assim declara Rousseau textualmente: não escrevo para desculpar meus erros, mas para impedir meus leitores de os imitar. E é com esta pequena passagem a respeito desse grande educador Jean-Jacques Rousseau que nós pedimos a atenção de todos, que nós preparamos as nossas mentes, os nossos corações para tratarmos do tema desta oportunidade: expiação e arrependimento, conforme Livro dos Espíritos, questões 990 até a questão 1002. Ora, aos sábados, como sabemos, todos os temas estão sendo sobre o Livro dos Espíritos. Então, estamos estudando o Livro dos Espíritos em todas as reuniões públicas dos sábados. E, nesta oportunidade, estamos apreciando a quarta parte do Livro dos Espíritos, que se intitula Esperanças e Consolações, capítulo de número 2, Penas e Gozos Futuros, onde vamos encontrar este subtítulo: Expiação e Arrependimento, das questões 990 à questão 1002, como dissemos. Ao longo dessa nossa conversa, vamos explorar um pouco o primeiro objetivo, que é entendermos com mais profundidade os conceitos de expiação, de prova, de arrependimento, para que a gente possa entender melhor o que os Espíritos nos falam nessas questões. Vamos, num segundo objetivo, observar a necessidade da expiação e do arrependimento, conforme Allan Kardec vai apresentar lá na obra Céu e Inferno, no subtítulo Código Penal da Vida Futura. E aí sim chegaremos nas questões, objetos do nosso dia de hoje, 990 a 1002. Vamos, na medida do possível, dar uma passada nessas questões, formulando então esses três objetivos, e em paralelo com tudo isso, como sempre, vamos buscando trazer subsídios para nortear a nossa vida atual. Muito bem. Entrando então no primeiro objetivo, entendermos os conceitos, né? Nós, utilizando a obra Definições Espíritas de Allan Kardec, onde ele traz a definição de alguns termos, um pequeno trecho nós tiramos de lá a respeito de expiação, onde Kardec vai dizer que é a pena em punição de faltas cometidas durante a vida corporal. A expiação, ele diz, como sofrimento moral, acontece no estado errante, como sofrimento físico acontece no estado corporal. Ou seja, expiamos no mundo espiritual, tendo sofrimentos morais. Expiamos no mundo físico, tendo sofrimentos físicos. Diferente de prova, né? Porque prova Allan Kardec vai colocar, que são as vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, segundo a maneira como as suportam, libertos do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele mesmo, por livre-arbítrio, o gênero de provas que sofrerá numa nova existência. Então vejam que a expiação, ela é resultado de uma infração às leis de Deus, de uma falta cometida. A prova não. A prova são sofrimentos voluntariamente escolhidos para poder burilar as virtudes, para poder fazer com que avancemos na escala evolutiva. Lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, vocês poderão ver diversos exemplos a respeito das expiações de vários espíritos, como Kardec lá vai colocar. E o terceiro conceito que precisamos ter bem entendido para compreendermos as respostas dos espíritos às questões referentes ao dia de hoje é o de arrependimento, que é a consciência do mal que praticamos. Então, quando temos consciência de que praticamos o mal, de que infringimos a lei de Deus, naturalmente nós vamos nos arrepender. Este vai ser um passo importante para nós podermos nos corrigir do erro cometido. Mas é importante aqui salientarmos
que a expiação, o arrependimento é diferente de remorso. Precisamos aqui rapidamente diferenciar para que fique bem claro o que é o arrependimento, né? Quando nós cometemos um erro e temos consciência desse erro, naturalmente isso nos traz um sofrimento. E podemos vivenciar esse sofrimento de duas formas: de uma forma saudável ou de uma forma patológica. A forma patológica, que é o resultado, que tem como resultado o remorso, é quando nós acreditamos equivocadamente que precisamos sofrer, precisamos nos autopunir para poder pagar o erro cometido, né? Isso é uma triste ilusão que leva a patologias da mente, do corpo, é um mecanismo de autopunição que abre portas para as influenciações espirituais e que não resolvem naturalmente o problema, né? Ficamos num pensamento em circuito fechado, nos autopunindo, entramos num processo de remorso, um processo passivo que não vai resolver a nossa questão. Diferentemente do arrependimento, que é o que estamos aqui hoje estudando. É quando nós percebemos que nos desviamos do caminho, que cometemos um equívoco, mas que é um equívoco próprio do nosso nível evolutivo e estamos dispostos a corrigi-lo. Então, é uma atitude de nossa parte ativa. Entendemos que precisamos mudar a nossa postura, tomamos consciência, assumimos a responsabilidade e vamos então corrigir o nosso erro. Então, quando estamos falando de arrependimento, não estamos falando desse remorso que nos paralisa, que é doentio. Estamos falando de uma atitude do ser amadurecido que entende a sua responsabilidade e quer corrigir os seus erros. Isto é que é o verdadeiro arrependimento. Vamos entrar no segundo objetivo, que é percebermos qual é a necessidade que temos de expiar. Ora, entendendo de uma forma natural que somos espíritos imperfeitos, de terceira ordem, como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, ainda dominados pela matéria, consequentemente sujeitos à prática do mal, ainda alimentamos desejos, pensamentos do mal, né? Tomamos atitudes equivocadas, contrárias às leis de Deus. E a justiça divina se faz presente, fazendo com que nós tenhamos que reparar ou tenhamos que colher aquele mal que plantamos, né? O apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, tem uma forma muito interessante de se referir a isso. Porque ele diz que o objetivo da humanidade é gravitar para a unidade divina. Então é como se estivéssemos numa órbita para chegarmos a Deus. E quando nós, ao infringirmos as leis de Deus, ao praticarmos o mal, nós saímos dessa órbita, a expiação vem para nos trazer de volta para esta órbita. Então, esta é a necessidade da expiação, né? Nós, a partir do momento que temos consciência de que cometemos um equívoco, né? De que somos culpados, o que é o culpado? O Paulo apóstolo também nessa questão 1009 vai explicar. Culpado nada mais é do que aquele que se desviou da lei de Deus. Então, temos que entender perfeitamente essa palavra culpado, né? Como também a palavra punição, que vem nesse sentido educativo. Então somos culpados porque nos desviamos desta órbita que leva a Deus. Precisamos da expiação como um processo educativo para voltarmos para essa órbita. Então, a partir do momento que temos consciência do equívoco que cometemos, nós podemos entrar no processo de recuperação. E Kardec vai nos ajudar a compreender isso quando vai falar da justiça divina, né? Como vai falar, como falamos no início, lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, intitulado As Penas Futuras, ele traz o subtítulo Código Penal da Vida Futura. Ora, lá Kardec, no item 16º, ele vai dizer que o arrependimento, ou seja,
A consciência do mal que praticamos é o primeiro passo para a regeneração, para a recuperação da falta. Mas não basta apenas o arrependimento. É necessário, num segundo momento, a expiação. O que é a expiação? Como falamos, sofrer as consequências do mal que praticamos. E um terceiro passo, que é a reparação, ou seja, fazer o bem a quem nós havíamos feito o mal. Então, arrependimento, expiação, reparação são as três condições necessárias para nós podermos apagar uma falta e as suas consequências, né? O arrependimento, vai dizer Kardec, ele já vai suavizar a nossa amargura da expiação, né? Quando nos identificamos em erro e nos arrependemos, isso já é uma forma de aplacar a amargura que estávamos alimentando, né? E abrindo caminho, então, para nós nos reabilitarmos através da expiação e através da reparação. No item seguinte, no 17º, Kardec vai dizer que o arrependimento pode dar-se em qualquer parte, em qualquer tempo. Mas quanto mais tarde, mais sofrimento. Isso está, inclusive, bem de acordo com a questão 1004 do Livro dos Espíritos, falando também da duração da pena, né? Quanto tempo dura a pena? Dura o tempo que nós precisamos para nos melhorarmos. Então, quanto mais nós adiarmos o arrependimento, mais sofrimento nós vamos ter. E ele vai então finalizar dizendo: até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste em sofrimentos físicos e sofrimentos morais, né? Seja nesta vida atual, seja na vida espiritual, depois que desencarnarmos, ou seja numa outra existência. Então Kardec vem explicando muito bem isso, né? Quem não repara os erros numa existência vai ter que reparar em outra. De alguma forma, os erros precisarão serem reparados. Isso tudo nós podemos, vamos dizer assim, resumir naquilo que os Espíritos dizem lá no capítulo 2 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e eles respondem: fazer com que o homem chegue à perfeição. Eles vão dizer lá, para uns isso é expiação, né? Totalmente coerente com o assunto. E na questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vejam que isso não é um castigo de Deus, muito pelo contrário, é o amor de Deus por nós, que quer que nós caminhemos o quanto mais rápido para chegarmos à perfeição, para chegarmos à felicidade, e quando nós nos desviamos do caminho, consequentemente temos uma falta e teremos uma expiação para podermos retomar o caminho que deliberadamente saímos. Então, essa é a necessidade da expiação, concluindo o segundo objetivo nosso. E vamos agora então passar para o terceiro e principal objetivo, que é apreciarmos algumas questões do Livro dos Espíritos, né, da 990 até 1002, como já falamos, tratando do tema expiação e arrependimento, que está na parte 4ª do Livro dos Espíritos, capítulo 2, penas e gozos futuros. À medida do possível, vamos aqui passar por algumas questões. A primeira questão, Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Vejam que a resposta dos espíritos é bem interessante. Que eles respondem assim: no estado espiritual. E colocam ponto e vírgula. E depois complementam: mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, nos dá a entender por essa resposta que o mais natural é nós nos arrependermos no mundo espiritual, quando não temos mais a influência da matéria, não temos mais as paixões nos dominando. Então, quando voltamos, ainda temos as paixões nos dominando, mas não com tanta intensidade, vamos dizer assim, do que quando estamos no corpo físico. Quando estamos no mundo espiritual, nós então temos mais possibilidades de nos arrepender. Mas podemos também nos arrepender já. Isso é um ponto importante para nós destacarmos. No estado atual. E quando que isso vai acontecer?
diz os Espíritos, quando nós passarmos a compreender o que é o bem e o que é o mal. Por isso que nós estamos aqui nos instruindo a respeito das lições da doutrina espírita, para que a gente possa aprender a diferenciar o bem do mal e passarmos assim a fazer melhores escolhas. Na questão seguinte, 991, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Ou seja, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual e lá nos arrependemos. E agora, o que acontece? Resposta dos Espíritos: desejar o arrependido uma nova encarnação. É exatamente esse vai ser o desejo, né? O Espírito vai compreender que as suas imperfeições o privam de ser feliz e vai aspirar a uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Mas vejam que não é tão simples assim, né? Desejei hoje e amanhã estou reencarnando. Não é, existe todo um planejamento, existe uma sequência, né? Uma fila para nós entrarmos para reencarnarmos. Então, em algum momento vamos reencarnar, mas não muitas vezes imediatamente, né? Na questão seguinte, essa nos afeta mais, porque nesse momento nós estamos no corpo físico, então vamos ver o que nos afeta neste momento. Pergunta Kardec: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ou seja, agora, que consequência produz se eu me arrependo, se eu compreendo que cometi um equívoco, se cometi uma falta às leis de Deus? Resposta: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba, o adverte, né, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então vejam que, muitas vezes, nesta própria encarnação, o homem comete erros, depois ele cai em si e percebe que cometeu erros e já começa a se recuperar nesta própria encarnação. E isso nós temos que ficar atentos, seria o renascer numa própria reencarnação. O próprio Rousseau, nessa história que contamos no início, ele percebeu o seu erro naquela encarnação e ele começou a reparar. Não sabemos até quando esse erro vai permanecer ainda para ser reparado. Certamente a publicação do Emílio não deve ter reparado completamente o erro, mas iniciou o processo de recuperação, né? Vemos, por exemplo, na história de Saulo de Tarso, né, que modifica a sua reencarnação completamente, renasce na sua reencarnação completamente. Então são exemplos que nós conhecemos e muitos outros de irmãos e irmãs que se recuperaram nesta própria vida, despertaram nessa própria vida, né? Maria de Magdala, por exemplo, é outra, né, que lá no livro Boa Nova nós vamos encontrar aquela linda cena em que ela vai à residência de Simão Pedro conversar com Jesus, né? E é lá pelo meio da conversa Jesus está lhe falando sobre a importância do papel das mães no mundo, e ela então se sente uma infeliz e ela vai declarar: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Jesus lhe fala algo que abre uma porta enorme para a reparação, para a sua própria recuperação. Jesus diz para ela: Maria, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se devota somente aos filhos de sua carne ou aquela que se consagra aos filhos de outras mães? Ali ela compreende que já nesta encarnação ela poderia começar a reparar os seus erros, a reparar as suas infrações à lei de Deus. E ela declara para o Cristo: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração, estarei com aleijados e leprosos. Então vejam como é importante nós fazermos um exame de consciência e nós percebermos na vida atual os equívocos que estamos cometendo contrários à lei de Deus. A forma que nós temos que nós fazemos isso é conhecendo o que é o bem e o que é o mal, como falamos ainda há pouco, desenvolvendo a inteligência para podermos diferenciar o bem do mal. E assim, quando percebemos que cometemos um erro, um mal, uma infração à lei de Deus,
nós naturalmente podemos nos arrepender e iniciarmos o processo de reparação deste erro. Seguindo um pouco mais nas questões do Livro dos Espíritos, na questão 993, os Espíritos nos informam que todos se arrependerão um dia. Não tem aquele que a gente fala assim, esse aí não tem jeito. Não, todos temos jeito. Todos chegaremos à perfeição, cada um no seu tempo. Então, todos os Espíritos se arrependerão dos seus erros, é o que está declarado pelos Espíritos na questão 993. Na questão 994, eles reforçam isso dizendo: o arrependimento nem sempre é imediato. Então a gente pode se arrepender, como falamos anteriormente, só no mundo espiritual, ou às vezes nem ainda após essa desencarnação, só numa outra, mas em algum momento nós vamos nos arrepender e seguirmos o destino a que estamos fadados, que é sermos felizes. Mas nessa questão 994 tem uma informação importante dos Espíritos, que eles dizem assim: os Espíritos e os homens trabalham para esclarecer os próprios homens. Então, tanto os Espíritos estão sempre nos ajudando para nós nos esclarecermos, como nós passamos a fazer parte dessa assistência espiritual, esclarecendo uns aos outros. Estamos estudando a doutrina espírita, uns esclarecendo aos outros, como forma de nós sabermos separar o bem do mal, para podermos ter consciência dos nossos erros e iniciarmos o processo de reparação. Na questão 996, estamos aqui abordando algumas questões, não dá tempo de nós falarmos de todas, e acho que estamos abordando também parcialmente. Então, recomendamos a leitura integral dessas questões, 990 até 1002, falando da expiação e do arrependimento. Na questão, então, 996, lá os Espíritos nos informam que o espírito que já se arrependeu pode novamente voltar para o caminho do mal. Vejam bem, isso não é retrogradar. Isto é quando a vontade ainda não está firme e nós temos recaídas. Então vejam o que está na questão 996. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal. E aí está envolvendo a questão da vontade, né, das recaídas. Questão 998. Essa nós vamos ver completa. Kardec pergunta assim: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Já comentamos isso lá no início, né? Mas agora é a questão. E os Espíritos respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o Espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do Espírito. Então vejam que quando nós desencarnamos, no mundo espiritual, nós já começamos a expiar os nossos erros. Já começamos a ter os sofrimentos morais, muitas vezes perseguidos por aqueles a quem fizemos o mal. E há muitas situações narradas nas diversas obras espíritas a respeito de sofrimento no mundo espiritual, né? Mas também na existência corporal, quando nós reencarnamos. Na questão de número 1000, Kardec pergunta assim: já desde esta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? Olha, dentro daquilo que já estávamos falando, né? Agora eu já posso começar? Sim, responde os Espíritos. Mas vejam que os Espíritos dão uma informação interessante. Não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Então vejam que ninguém consegue enganar a Deus, ninguém consegue enganar as leis de Deus. Há que se ter um arrependimento verdadeiro, há que se ter
um desinteresse pessoal e sim perceber os equívocos que nós estamos cometendo. E isso pode começar já. Não precisamos esperar desencarnar para repararmos as nossas faltas. Se não podemos reparar diretamente a quem fizemos o mal, podemos encontrar outras formas de fazer o bem, e isso vai, na nossa balança de créditos e débitos, isso vai melhorando a nossa situação quando fazemos o bem. Fazer o bem é o melhor advogado para nós nesta análise de consciência que temos que fazer. E na questão 1002, que é a última questão dessa nossa parte, né? Kardec pergunta assim: que deve fazer aquele que, à hora da morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Na hora que a pessoa está desencarnando, ela reconhece suas faltas, ela se arrepende. E agora, o que acontece? Resposta dos Espíritos: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca? Ou seja, ele deu um passo importantíssimo para frente, necessário, mas não suficiente, né? E isso, quando estávamos preparando o estudo, estudando essa questão, nos fez lembrar o que está registrado por André Luiz no livro Sexo e Destino. Há um momento em que André Luiz registra assim: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Falando aqui indiretamente da eutanásia, né? Então, ele está mostrando aqui a importância de, muitas vezes, uma agonia prolongada no leito, em uma doença, para a recuperação do espírito. Muitas vezes, um estado de coma por um longo tempo é importante. Se ele está ali naquela situação, é importante para ele, porque Deus é Pai e Ele só faz o bem para nós. Talvez seja momento, porque quem está em coma é o corpo, o espírito não. Seja momento de arrependimento, seja momento de perdão, seja momento de reconciliação, mesmo que a consciência não esteja plena no corpo, mas está no espírito, né? E André Luiz, nessa mesma obra, cita um caso muito belo, que recomendo a leitura, que não dá aqui para nós detalharmos, mas é quando a Marita, que tem o pai Cláudio, e ela está em coma, e o pai já havia feito muito mal para ela, muitos ultrajes naquela vida, e o pai se arrependeu, e o pai está ao pé do leito, ela estava assim, no limiar da desencarnação, e o pai pedindo perdão, e ela em estado de coma. E os espíritos ajudam, porque ele pede um sinal, e os espíritos ajudam que ela sinalize com uma mão. Então, aquele momento, aquele dia, aquela hora, aquele minuto, para esses dois espíritos foi de extrema importância, porque houve ali o início de uma reconciliação. Ora, Jesus nos falou de tudo isso, né? Sabemos. E a doutrina espírita vem aclarar aquilo que o Cristo falou para nós, né? De tal forma que nós compreendamos, em definitivo, as suas lições. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falou da reconciliação com os adversários, né? No capítulo 5 de Mateus, no versículo 25, ser benevolente depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Ou seja, meus amigos, aquelas pessoas com quem nós temos dificuldade de lidar, que muitas vezes estão sob o nosso teto, nós precisamos nos reconciliar depressa, é isso que o Cristo está falando, porque cometemos equívocos e renascemos juntos para repararmos esses equívocos. Então é a expiação, é o arrependimento, é a reparação para que nós possamos seguir a nossa vida em frente felizes, porque é para isso que Deus nos criou, né? E o Cristo, nesse belo Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, lá no versículo 4 deste mesmo capítulo 5 de Mateus, vem dizer: bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Falando daqueles que estamos espiando, porque já temos condições de espiar, o consolo da doutrina espírita nos chega e nós podemos nos recuperar. Basta nós colocarmos a nossa vontade na direção dessa recuperação. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível todas as lições que aqui a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, tem nos relembrado para que possamos fazer melhores escolhas nas nossas vidas, acelerarmos o nosso progresso, acelerarmos a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos agora ouvir a prece final, que irradiará energias para os nossos lares, que fluidificará as nossas águas, que pacificará os nossos corações. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz. Senhor da vida, com nossos corações plenos de alegria e com nossas melhores vibrações, elevamos a Ti nossos pensamentos para agradecermos. Primeiro, agradecemos pela vida que nos concedeste, oportunidade maravilhosa de estarmos nesse planeta hospital para curarmos nossas chagas, neste planeta escola para aprendermos a superar nossos equívocos e construirmos um futuro melhor. Pai, agradecemos também pela sua justiça perfeita e pelo seu amor incomensurável pela humanidade, quando a nós enviastes o seu Filho, o nosso irmão Jesus, para nos orientar. Mestre Jesus, agradecemos pela luz que espalhastes entre nós e que esperamos que ela neste momento sirva de farol e guia para nos conduzir ao caminho que nos leva ao Pai. A irmã Rosa, a irmã Anália e a toda a espiritualidade dessa casa de caridade que nos acolhe, que nos orienta, que nos apoia. Agradecemos por todo o amparo nesta jornada e pedimos que fluidifique nossas águas para que contenham o remédio de que necessitamos. Mestre amado, que a sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.